Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Colossenses, capítulo 1, do verso 24 até o capítulo 2, verso 5. Esse trecho destaca-se pela figura de Paulo e o seu ministério, com certos momentos apologéticos, onde se procura reafirmar o ministério legítimo de Paulo no anúncio da salvação em Jesus Cristo. Por isso, em muitos momentos, se atribui ou se detém a falar sobre o ministério de Paulo, os seus aspectos e também do seu conteúdo. O objetivo maior, finalizando nos versos 3, 4 e 5 do capítulo 2, é apresentar aos colossenses a verdadeira mensagem evangélica diante de discursos, ensinos, anúncios deturpados com discursos persuasivos que estão recebendo de outros ensinadores ou de outra linha evangelizadora. Assim, o verso 24, que é o principal verso no sentido de apresentar as características do ministério de Paulo e o seu desenvolvimento, a sua atividade, encontramos a seguinte escritura: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Pois bem, nesse verso 24, algumas questões importantes são discutidas ao longo dos séculos na tentativa de compreender o que o apóstolo quer dizer sobre o sofrimento que preenche, que ajuda a igreja, que se torna a favor da igreja e que contribui para a igreja. Bem, é muito importante lembrarmos do cântico, do hino já nos apresentado nos versos 15 ao 20 do capítulo 1, em que claramente apresenta-se a obra redentora de Jesus Cristo na sua plenitude máxima. Ou seja, a redenção que há em Jesus Cristo, confirmada e ratificada pelo hino cristológico dos versos 15 ao 20, fica evidente que não há necessidade de nenhum complemento por parte dos homens. A obra de Cristo, Cristo é suficiente, a sua redenção é suficiente, não necessitando de nenhum preenchimento para a salvação de qualquer pessoa que seja. Bem, diante dessa colocação categórica no hino cristológico de que Cristo, sua redenção é suficiente, desperta-se então uma reflexão sobre o que Paulo quis dizer sobre os seus sofrimentos preencherem o que falta a favor da igreja. Bem, então a gente começa observando primeiro o termo, o vocábulo, a palavra utilizada para descrever esses sofrimentos. Aqui traduzida na revista atualizada por aflições. A palavra grega é thlipsis, que é traduzida muitas vezes por tribulação. Thlipsis é a palavra grega para tribulação, embora em muitos momentos no Novo Testamento o tradutor utiliza outros termos para tribulação, para thlipsis, e aí às vezes prejudica o leitor, por exemplo, da língua portuguesa, que não consegue identificar o termo thlipsis presente nos textos devido a uma variação na tradução feita pelo tradutor. No entanto, eu vou apontar aqui pelo menos 5 passagens do Novo Testamento onde aparece a palavra thlipsis, embora nem em todas elas o tradutor na revista atualizada Almeida vai traduzir por tribulação, mas a palavra thlipsis está ali. Por que isso é importante?
É importante para a gente observar em que sentido a palavra trípsis é utilizada. Ao observarmos essas passagens, por exemplo, que vou citar, em nenhuma delas trípsis se refere aos sofrimentos de Cristo, à redenção de Cristo, à obra salvadora de Cristo na sua cruz, mas sim aos sofrimentos dos cristãos, dos discípulos de Jesus, os sofrimentos daqueles que guardam a palavra de Jesus, como um sinal dos últimos tempos, como um sinal de fidelidade à palavra ouvida. Então, o termo trípsis é utilizado para descrever o sofrimento dos discípulos na guarda da palavra e nunca para descrever os sofrimentos de Cristo na sua redenção. Para este, utiliza-se as palavras cruz, sangue, morte, mas não trípsis, tribulação. Assim, quando Paulo fala da sua tribulação, que vai contribuir para a igreja, que vai ser a favor da igreja, não tem o sentido de completar a redenção de Cristo, mas tem o sentido de que, ao anunciar esta palavra às pessoas, à igreja, ao fazer o anúncio da palavra de Cristo, ele sofre tribulações, perseguições, dificuldades. E, no entanto, ele enfrenta essas tribulações para que a palavra chegue até as pessoas, chegue até a igreja. Então, a tribulação de Paulo preenche a igreja ou completa a obra na igreja, não no sentido da redenção, mas no sentido da compreensão da mensagem salvadora, no sentido de ajudar a igreja a entender melhor a mensagem de Cristo. Então, esse preenchimento, esse completar o que falta, tem o sentido de vida prática na palavra de Cristo, e não o sentido de completar a redenção. As 5 passagens do Novo Testamento, onde aparece a palavra trípsis, cujo sentido sempre é o sofrimento pela palavra dos discípulos e nunca de Cristo, estão, por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 21, na parábola do semeador, Romanos capítulo 8, verso 35, 2 Coríntios capítulo 6, verso 4, Efésios capítulo 3, verso 13, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Em todas essas passagens, a palavra trípsis, tribulação, está lá no texto grego, embora nem sempre será traduzida por tribulação. E em todos eles, o sentido sempre é o sofrimento dos discípulos, o sofrimento do fiel, daquele que crê em Cristo, e não o sofrimento de Cristo em prol da igreja. Assim, a completude que a igreja precisa, que vem pelos meus sofrimentos por vós, como ele diz no verso 24, não se refere à necessidade de completar a redenção, mas sim de progredir, de contribuir para o progresso do corpo que é a igreja. Mais uma vez, a palavra corpo apareceu no hino cristológico, por exemplo, no verso 18, e foi completada pela palavra igreja, foi explicada, acrescida pela palavra igreja, o que vai ser repetido aqui no verso 24, a favor do seu corpo, que é a igreja. Por que é importante explicar que o corpo é a igreja? Porque o corpo também tinha o sentido de o mundo, da criação, sendo a criação o corpo e Cristo a cabeça da criação como controlador, como mantenedor da criação. Como a palavra corpo se expande também para o sentido da igreja, por isso é necessário a explicação que é a igreja. Do contrário, não ficaria claro que estaria se referindo à igreja, uma vez que o sentido primário de corpo no mundo helênico e também no judaico, nos
textos sapienciais, tinha o sentido da criação. Verso 25. Da qual, ou seja, a igreja, da qual me tornei ministro, ou seja, diáconos, servo, criado, de acordo com a administração, com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Ou seja, o apóstolo se apresenta como o administrador nesse momento da revelação de Deus. A dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Nesse sentido, o apóstolo se torna um intermediário no anúncio desta salvação revelada por Deus em Jesus Cristo e anunciada por ele aos colossenses e às demais igrejas. Assim, ele se torna um administrador dessa mensagem salvífica que chega até os colossenses. Então aqui nós temos uma apologética do ministério de Paulo. Temos aqui uma defesa do seu ministério, ou seja, Paulo é alguém a quem foi confiada a administração desse mistério, dessa mensagem salvífica em Cristo. E ele, como administrador, anuncia, administra, entrega essa mensagem ao mundo, aos colossenses e aos homens de uma forma geral. E ele continua dizendo, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser cumprida no seu anúncio. Ela não pode ficar escondida. Se ela é revelada, ela precisa chegar até os homens. E esse é a função administrativa de Paulo, de fazer chegar aos homens essa mensagem de salvação revelada por Deus por meio de Jesus Cristo, para dar cumprimento à palavra de Deus. O cumprimento é o anúncio, é que ela chegue até os homens para a sua salvação. Verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então temos aqui um segundo termo para a gente refletir, né? O primeiro foi trípsis, sofrimento, tribulação, e agora mistério. O que seria esse mistério revelado? O que seria esse segredo oculto das gerações, mas agora manifesto aos homens por Deus, mediante Jesus Cristo e via o ministério do apóstolo Paulo? A palavra mistério vai aparecer 3 vezes no nosso trecho, no verso 27 e também no verso 2 do capítulo 2. Mistério tem o sentido aqui da revelação de Deus em Cristo aos homens. Cristo revela Deus. Cristo manifesta a salvação de todos os homens. Assim diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. Ou seja, não é mais mistério, agora é revelado, está revelado. Aos santos, como já vimos no capítulo 1, verso 2, é o termo para os discípulos, os fiéis, os que creem em Jesus Cristo. Verso 27. Aos quais, estes santos, esses fiéis em Cristo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Ou seja, ele quis revelar esse mistério com toda a sua riqueza e glória entre os gentios. Então, o grande mistério revelado, oculto das gerações anteriores, que essas gerações anteriores não conseguiam compreender, que a mensagem de salvação de Deus é para todos os povos, é para todos os homens, apesar de no Gênesis Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar de ao longo da história de Israel, muitos grupos compreenderam que essa salvação deveria ser dirigida aos gentios, embora outros grupos tinham resistência, o que fica muito claro, por exemplo, no livro do profeta Jonas, onde encontramos ali na redação daquele livro
dois grupos que se manifestam. Um que é contrário ao anúncio da salvação aos gentios e outro que é a favor dessa manifestação da salvação aos gentios. O livro de Jonas procura convencer-nos, persuadir desde a época das gerações anteriores que a vontade de Deus revelada em Jonas é que a mensagem chegue aos gentios. No entanto, esse era um embate presente nas gerações de Israel ao longo do tempo, que nunca ficou claro para todo mundo. Agora, esse mistério, esse segredo está revelado a todos. E qual é o segredo? O segredo é a manifestação da salvação de Deus aos gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo também em vós, também entre os gentios. Deus revelando-se em Cristo não apenas aos judeus, ao Israel de Deus, mas também a todos os gentios. Esse é o grande mistério. Cristo nos gentios. E é esse grande mistério que Paulo, como administrador, faz chegar, anuncia a esses gentios, por exemplo, aqui os colossenses e os laodicenses também. A carta deverá ser lida entre os laodicenses. Verso 28. O qual nós anunciamos, o mistério de Cristo revelado entre os gentios também, para os gentios também. Nós anunciamos, ou seja, nós somos os ministros, os servos desse anúncio, advertindo a todo homem, sem exceção, e ensinando a todo homem, sem exceção, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Bem, então, primeira questão que nós já trabalhamos é a questão do sofrimento pela igreja, a necessidade inevitável do evangelizador, do pastor, daquele que pastoreia o grupo, daquele que entrega os ensinamentos de Jesus, de, nesse caminhar, nesse agir, nesse trabalho, enfrentar tribulações e sofrimentos para que a igreja seja completada na palavra. Ou seja, o custo desse completar a igreja na palavra é o sofrimento e perseguição dos seus ministros, dos seus diáconos aqui, no sentido de servos, aqueles que fazem chegar a palavra à igreja. Também ressaltamos a ideia do termo mistério, o conceito do termo mistério na carta aos Colossenses, que é a revelação do Cristo. O mistério é Cristo. Cristo em todos os homens, Cristo em todos os gentios, judeus, sem distinção. Agora temos uma terceira temática importante no termo, que é a necessidade de fazer os discípulos crescerem. Ou seja, então, a evangelização, o trabalho do anúncio da palavra, não se restringe apenas à entrega da palavra para adesão, fé e salvação. O esforço, o sofrimento, continua ao longo do processo. A obra do anúncio da salvação não se restringe ao primeiro momento, ao anúncio da salvação revelada em Cristo para a redenção do homem. Mas esse sofrimento, esse desgaste, esse esforço continua para crescimento desta igreja, desses discípulos. Ou seja, o trabalho de anunciar a palavra não se restringe ao momento da adesão a Cristo, da conversão, da entrega a Jesus que o homem faz no momento que crê. Mas esse anúncio da palavra continua na tentativa de fazer crescer o homem diante de Deus, que é a temática terceira que vai aparecer aqui. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o anunciador da palavra não apenas tem o objetivo de levar a alma à salvação pela adesão à fé em Jesus Cristo, mas também ele tem o objetivo de tornar esse que creu
perfeito em Cristo. É o aperfeiçoamento que vem pelo ensino da palavra de Cristo, o que vai gerar sofrimentos, que vão ser o preço para completar, contribuir para o crescimento da igreja. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, ou seja, as suas dores, os seus sofrimentos, o seu esforço não é apenas para anunciar a salvação e levá-lo a crer em Jesus, mas também o seu esforço é para dar crescimento àquele que creu. Por isso ele diz, para isso é que eu também me afadigo. Para quê? Para tornar todo homem perfeito em Cristo. Essa perfeição que ele se refere está na prática das palavras de Cristo, não é a adesão da fé da conversão inicial, a entrada na família de Deus, mas sim o crescimento na prática da palavra de Cristo. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então ele mostra que o seu esforço não é apenas fazer chegar o anúncio da salvação ao homem, mas o seu esforço continua no processo de fazer crescer esse homem. Por que isso é importante? Ele vai dizer mais adiante àqueles que não o conhecem. Porque o seu trabalho não é apenas a evangelização primária. Por exemplo, os colossenses não receberam primariamente a evangelização de Paulo. Não foi Paulo o fundador da igreja dos colossenses, foi Epáfras. Mas Epáfras aprendeu com Paulo. Epáfras era discípulo de Paulo. Epáfras recebeu esse conhecimento da salvação de Paulo. E Epáfras então vai até os colossenses, forma ali o grupo cristão, evangeliza, leva ele à salvação, mas o trabalho não termina. Paulo, longe, sem conhecê-los, ainda se preocupa agora pelo crescimento deles, para que eles se mantenham firmes e não sejam persuadidos por discursos falsos de ensinos que vão desviá-los. É o que ele vai dizer a partir de agora, mais precisamente no verso 1 do capítulo 2. Gostaria, pois, que saibais, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então está claro que os colossenses não conhecem Paulo face a face, nem os laodicenses. No entanto, o seu esforço se estende a esses também. Ou seja, por ensinar uma palavra que vai além da adesão e conversão, mas que contribui para o crescimento. Então, o seu esforço também visa o crescimento do discípulo. Verso 2. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, ou seja, Cristo. Compreender completamente não significa simplesmente crer que Jesus morreu por mim e ponto. Mas crer completamente é que Jesus morreu por mim para me dar uma nova vida e agora esta vida de Cristo precisa ser revelada e manifesta em mim. Isso seria a compreensão plena do mistério de Deus, Cristo. O mistério não está restrito à obra redentora como de uma vez por todas, mas sim se estende à prática dessa vida de Cristo. Cristo se revelando em nós, não apenas pela graça e misericórdia da salvação, mas também pela prática de santidade à semelhança de Cristo. Então essa é a compreensão plena do mistério de Cristo que Paulo também se esforça. O seu esforço não é apenas fazer chegar o anúncio da salvação, mas é, uma vez chegado, contribuir para a prática desse anúncio, a prática da vida em Cristo. Verso 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, mas precisam ser revelados. E essa revelação se estende no anúncio
do mistério completo de Cristo, o qual requer esforço. Então, uma vez que os colossenses conheceram a Cristo, conheceram a redenção que é em Cristo, aderiram pela fé a Cristo como seu Salvador e Senhor, o trabalho não terminou. O trabalho continua no esforço de fazer com que esses colossenses continuem firmes no caminho, porque serão atacados por ensinos diversos, o que ele vai mostrar aqui. E, no entanto, o esforço continua. Então a gente percebe que na Igreja de Cristo, o esforço não é apenas para anunciar a salvação, mas é para manter aqueles que creram no caminho da salvação. São dois esforços que os líderes precisam ter: o anúncio e manter no anúncio. Verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou com palavras persuasivas. Então a gente já observa que existe uma questão problemática em Colossos, que é o discurso, palavras persuasivas, o discurso de uma mensagem evangélica deturpada que está chegando ou já tem chegado aos colossenses. Então a preocupação e o esforço de Paulo é manter a palavra que eles receberam e não permitir que desvios entre de forma que destrua a palavra anunciada primariamente. Então ele diz: assim digo para que ninguém vos engane. Então há alguém tentando enganá-los. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, ou seja, embora eu não esteja presente com vocês, olhando todas as coisas e cuidando pessoalmente dos seus interesses e do seu crescimento, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verificando a vossa boa ordem seria melhor verificando a vossa boa conduta, porque é a conduta que revela a fé recebida. Então é necessário verificar, e ele se alegra à distância por essa firmeza na fé. Mas firmeza hoje não significará firmeza amanhã. Então ele precisa zelar para que a firmeza de hoje continue amanhã. E nesse esforço ele sofre. Nesse esforço ele diz: sofro as tribulações de Cristo, para completar, para preencher, para contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Assim, voltemos ao verso 24 do capítulo 1, que iniciou a temática do sofrimento pela igreja, que é um sofrimento não para a redenção da igreja, mas que é um sofrimento para completar, contribuir, ajudar a esta igreja a crescer no mistério de Deus, Cristo, numa vida, numa conduta, numa maneira de viver que manifeste Cristo. Assim, muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, como ministros da palavra, precisamos ter a plena consciência de que o crescimento da igreja, o esforço de manter a igreja no caminho do Senhor, vai custar sofrimentos e tribulações. Mas não devemos desanimar, como Paulo não desanimou e foi até o último dia da sua vida nesse propósito, nesse esforço. Um abraço.